Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da paz venha trazer essa paz para dentro da sua vida, dentro de você, para a sua alma e através de você para as demais almas no seu convívio social e familiar. Eu gostaria de dividir com vocês um pensamento bíblico, que, aliás, foi um pensamento que Deus deu para Salomão. Salomão, você conhece bem, foi o homem mais rico na face da terra. Foi o homem mais sábio na face da terra. Foi o homem que não faltou absolutamente nada, nada na sua vida, nada. Tudo o que os seus olhos queriam, ele satisfazia. Não houve uma coisa sequer que os seus olhos vissem que ele não tivesse para si, não o consumisse, digamos assim. Então, você pode imaginar como Salomão era. Mesmo assim, com tudo o que ele tinha, com tudo, ainda assim, ele pecou contra Deus. Ele se revoltou contra Deus, digamos assim. E ele já, na sua velhice, quando se converteu, ele disse as seguintes palavras: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Quer dizer, apesar de ser o que era, o mais rico, o mais poderoso, não houve ninguém mais rico, não houve ninguém mais sábio, não houve ninguém que realizasse tudo o que seus olhos desejavam do que Salomão. Salomão era como Adão e Eva no paraíso. Tinham tudo. Não faltava nada. Não faltava absolutamente nada. Eles tinham do bom e do melhor, porque não havia o pecado. Mas depois que o pecado foi gerado, então veio a morte. Antes de haver pecado, o homem vivia digamos assim, em toda a sua glória aqui na terra. Não havia pobreza, miséria, injustiça, maldade, inveja, nada disso. Tudo era perfeito. Até os animais eram perfeitos. Faziam companhia a Adão e Eva. E não havia ferocidade, não havia maldade. Mas vai fazer o quê? As pessoas pensam naturalmente, poxa, se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Feliz coisa nenhuma. Salomão diz que quanto mais a pessoa tem, mais problemas ela arranja para si. Você sabia disso? Na sua sabedoria, ele disse, quanto mais a pessoa tem, mais ela vai sofrer, mais ela vai angustiar a sua alma. Mas ele disse assim, um texto que eu achei que você gostaria de saber. Tudo isto vi nos dias da minha mocidade. 2 pontos. O que ele viu nos dias da sua vaidade, melhor dizendo, não mocidade? Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, concupiscência, a soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, etc. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade.
há justo que perece na sua justiça, que sofre na sua justiça. E há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Ele viu isso, ele observou que havia justos que pereciam na sua justiça, assim como havia ímpios que prolongavam os seus dias na sua maldade. E isso, obviamente, você há de pensar, isso não é justiça. Se Deus é justo, como é que deixa acontecer isso? O justo perece na sua justiça? Salomão diz que há justo, não está dizendo que o justo perece na sua justiça, não. Ele está dizendo que há justos que perecem na sua justiça, assim como também há ímpios que perecem ou que prolongam os seus dias na sua maldade. É uma injustiça, mas ele viu isso. Ele viu essa discrepância na sua época. Mas, graças a Deus, graças a Deus que Deus nos tem dado tribulações. Deus nos tem levado às tribulações, porque as tribulações, para quem vive na fé, as tribulações são bênçãos. Mas quem não vive na fé, quem não conhece a Deus, as tribulações são um inferno. Então, você vai entender aqui por que Deus permite tribulações. Por que Ele permite tribulações? Que talvez você esteja passando nesse exato momento. Nesse exato instante, você está passando por uma tempestade. Todos nós passamos por tempestades. Eu digo para vocês, os dias que eu tive mais envolvimento, os dias que eu tive, que estava em lua de mel com Deus, digamos assim, foram nos dias atribulados. Paradoxalmente, essa é uma realidade. Porque quando a gente está na tribulação, a gente tem a cabeça curvada, inclinada. Mas quando a gente não tem tribulação, a gente está nadando de braçada, está tudo indo muito bem, a gente folga, a gente relaxa. E aí é que está o perigo. Quando o diabo foi falar com a Eva, ele escolheu o momento em que ela estava sozinha, não quando ela estava junto com Adão. Ele esperou Eva ficar sozinha, porque sozinha seria mais fácil vencê-la. E foi o que aconteceu. Então, amiga e amigo, às vezes quando a gente está relaxado, aí é que está o perigo. Aí é que mora o perigo. Porque as ideias, os pensamentos, as imaginações começam a vir sopros do inferno. E normalmente a pessoa acaba se entregando. Veja só, por que eu digo, e a Bíblia ensina que as tribulações são bênçãos e você deve aproveitá-las, especialmente agora. Bispo, você não sabe o que está passando comigo. Mas eu já passei também muitas. E nem por isso morri, nem por isso eu deixei a minha fé. Olha só,
O apóstolo Paulo, agora vamos lá para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreve para os cristãos romanos, aqueles cristãos recém-convertidos na época dos imperadores, especialmente Nero, um dos Neros. Ele diz assim para aqueles cristãos que tinham tido experiências com o Senhor Jesus, tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Ele diz assim, presta atenção, hein, amiga e amigo. Lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, a igreja de Roma. Tendo sido, pois, justificados pela fé, Paulo está dizendo que quando somos justificados pela fé, que foi o que aconteceu com aqueles cristãos romanos e que acontece com todos nós, tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificados pela fé significa, amiga e amigo, que a pessoa foi perdoada pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ela estava perdida nos seus delitos e pecados. Ela estava morta para Deus. Ela estava morta, separada de Deus. Mas ouviu a palavra de Deus, atentou para as palavras de Deus e entregou a sua vida para Jesus. Creu no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, foi batizada nas águas, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, ela foi justificada perante Deus. Quer dizer, os seus pecados desapareceram, foram banidos. Ela estava limpa, então ela foi justificada, quer dizer, absolvida pelo próprio Deus. Isso, quando acontece, ele diz aqui, temos paz com Deus. Quando nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus, não é pela frequência na igreja, não é pela religiosidade da nossa parte, muito menos pelas boas obras de caridade. Não, nós somos justos diante de Deus por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Quando cremos que o sacrifício dele foi válido para nós, quando assumimos a nossa fé no Senhor que morreu por nós, morreu sem pecado, para poder carregar o nosso pecado, para tirar o nosso pecado, apagar o nosso pecado. Ele teve que assumir o meu pecado para que eu pudesse ser justo diante de Deus. Porque ninguém é justo diante de Deus. Todo ser humano nasce na injustiça. Todos pecaram. Todos pecaram. A Bíblia fala que, como por um homem entrou o pecado no mundo, também por causa desse pecado entrou a morte, separação de Deus. Assim também, como a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Então todos precisam dessa fé no Senhor Jesus para terem os seus pecados perdoados, para serem justos diante de Deus. Deus é o juiz dos juízes, Senhor dos senhores. Para que você seja justa, justificada diante dele, alguém pagou o preço pelos seus pecados, foi Jesus. Se você crê nele, no Senhor Jesus, quando a pessoa crê no Senhor Jesus de verdade, com sinceridade, não meia boca, não é porque frequenta a igreja, não é porque foi batizada nas águas que
que teve os seus pecados justificados, não, mas porque morreu para o mundo, morreu para as concupiscências desse mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, para subir para as vaidades da vida deste mundo. Então, quando a pessoa verdadeiramente assume uma crença, uma fé, um compromisso, uma aliança, um casamento com o Senhor Jesus, então ela é justificada. Então diz aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, não pelas boas obras, mas pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa diz, eu sou cristã, eu sou da igreja A, B, C, eu pertenço à igreja, eu sou membro, eu sou obreira, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispa, eu sou bispo, eu sou um membro ativo da minha igreja. Mas se você não tem paz, então você não foi justificada. Você ainda está em pecado. Você ainda está perdida nos seus delitos e pecados. Ou seja, você ainda está morta para Deus, porque não foi justificada. A justificação somente acontece quando há uma fé sólida, concreta, palpável, visível. Quando a pessoa tem uma fé no Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que está escrito, uma fé prática, então ela tem paz com Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela tem paz com Deus por causa de que aquela pessoa teve a fé, a entrega da vida para o Filho dele, Jesus. Por isso diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem essa paz interior, com certeza, vai ter problemas no lado de fora, que são as perseguições, os ódios, as invejas, dor de cotovelo que muita gente tem, por causa de você ter paz com Deus. Você é feliz. Você é feliz pessoalmente. Você é feliz. Ainda que o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, seus pais, seus entes mais queridos não sejam felizes, mas você é feliz. Que coisa gloriosa. É muito forte isso. Então, preste atenção, isso é muito glorioso. Nós temos paz com Deus, com o Pai, por causa de crermos, termos a nossa fé viva, atuante, prática no Senhor Jesus Cristo, o Filho dele. E é claro, quem não crê no Filho, como é que o Pai vai justificar? Como é que o Pai vai absolver? Não tem como. Você seria capaz de uma pessoa bate à sua porta e diz assim, olha, dona fulana, seu fulano, olha aqui, eu vim aqui no nome do seu filho, da sua filha. Eu queria que a senhora me ajudasse aí, me desse um prato de comida, por exemplo. Eu perguntaria, você seria capaz de negar? Não, porque veio em nome do seu filho ou da sua filha. E você, claro, imediatamente você vai atender essa pessoa. Mas, se a pessoa vem por si mesma, sozinha, um moribundo qualquer,
da vida, bate a porta e diz, me dá um prato de comida, você pode dar, como você pode não dar. Você pode ficar com medo, você pode não olhar naquele buraquinho da porta e verificar que não é pessoa conhecida e nem abrir a porta. Mas, se você é uma pessoa de Deus, você com certeza vai entender se alguém bate a sua porta e diz, fulano, dona fulana, o seu ciclano, olha, eu vim aqui no nome do seu filho fulano, o Ricardo, a dona Maria, etc. Enfim, você imediatamente vai atender aquela pessoa, não é verdade? Pois a mesma coisa acontece com Jesus, ou com as pessoas que creem nele, no Senhor Jesus. Nós somos justos diante de Deus pela fé no Senhor Jesus. Você estando em Jesus, casando com Jesus, sendo um com o Senhor Jesus, então você vive na fé e, consequentemente, você tem a paz de Deus dentro de você. Aí você vive muito bem dentro de si. A sua alma está em paz. Não há ansiedade, não há preocupação ou preocupações que fazem você perder a noite de sono, nada disso. Não há aquele medo, não há aquele terror. Você não perde a sua paz, porque o nosso Senhor Jesus, você está no nosso Senhor Jesus Cristo. Você está em Jesus. E quem está em Jesus, nova criatura é, está escrito. Nova criatura é. O passado morreu, ela está em paz. Quem está em Jesus, Jesus é a paz, ela está em paz. Então, o texto é interessante, eu gosto desse texto, muito, mas muito mesmo. Aí ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé sincera, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto e vírgula. Pelo qual, quer dizer, através do Senhor Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Quer dizer, nós temos entrada pela fé a esta graça, quer dizer, a qualquer momento do dia, da noite, qualquer situação, você tem entrada na presença de Deus, porque as portas, ou a porta do trono do Altíssimo, está sempre aberta para os filhos. Você pode falar com ele em casa, no trabalho, na igreja, na rua, na condução, no momento de perigo. Qualquer momento que você estiver, você está com ele. Você pode entrar na presença dele. Aí ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer que se você vive pela fé no Senhor Jesus, você tem paz com Deus, com o Pai. E você vive nesta graça. Você vive, é de graça, é de graça. É um favor que Deus faz para nós, imerecido, porque nós cremos no Senhor, no Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente nisso. Ele diz assim, e nos gloriamos, olha só, na esperança da glória de Deus. O que é a esperança da glória de Deus? A esperança da glória de Deus é a esperança que você... Sabe, vou me explicar melhor. Você que está para casar, você está arrumando o seu enxoval de casamento, você é jovem ou não é jovem, você está se preparando para o seu casamento. Então você, obviamente, fica com aquela esperança, aquela expectativa, né, gloriosa de um dia encontrar com o seu noivo, ou a sua noiva, ou o seu futuro parceiro ou parceira. Aí você fica feliz.
só em pensar naquele dia. Eu penso no dia do meu casamento, antes do dia do casamento. Puxa vida. Não, isso aí fica para outra vez. Mas é glorioso. Agora imagina a felicidade que é um dia você carregar consigo a esperança de um dia estar diante da glória de Deus, a glória excelsa de Deus. Então, nós que vivemos pela fé no Senhor Jesus, somos justificados. Essa justificação, quer dizer, nos traz paz. Nós temos paz com Deus. Então, vivemos nessa paz. Então, os problemas que enfrentamos, as lutas, as dificuldades, enfim, as tribulações, não são nada diante dessa permanente paz que há dentro de cada um de nós. Porque essa paz nos dá a certeza absoluta, a convicção que cedo ou tarde nós vamos nos encontrar com a glória de Deus, nós vamos vê-lo face a face. E aí, é só correr para o abraço, como eles dizem por aí. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos. O rapaz, a jovem que vai casar, os jovens que não tiveram ainda, não sabem o que é o casamento, então eles ficam naquela ânsia, naquela esperança, naquele entusiasmo, como aconteceu comigo, de um dia chegar, o dia foi sábado, chegar, encontrar com a Esther lá no altar. Puxa vida, eu curti essa esperança, sabendo, contando as horas, minutos, segundos, até que chegou o dia. E quando chegou o dia, eu não posso deixar de falar isso, porque explica bem isso aqui, retrata bem essa situação aqui. Puxa, eu fiquei tão feliz. Eu fui o noivo, digamos assim, mais feliz na face da terra. Eu ria o tempo todo, eu sorria, eu estava muito feliz. E todo mundo notou isso. E a Esther, ela ficou até sem graça, coitada, porque eu estava tão... porque aquela esperança que eu curti o tempo todo na vida de solteiro estava ali, agora comigo. Eu seria dela, ela seria minha, para sempre. Estaríamos juntos por toda a vida aqui na Terra. Imagine essa esperança de um dia estar com o Senhor por toda a eternidade, servindo o Senhor pessoalmente, servindo a glória do Altíssimo, vendo a glória do Altíssimo. Já pensou, minha amiga? Já pensou? Por isso que Paulo falou, para mim, morrer é lucro. E para mim também, eu pudesse ir agora, eu já iria. Ia muito feliz. Muito feliz. Por quê? Porque esse mundo não tem nada para dar, nada para acrescentar. Só tem para tentar tirar a nossa paz, o nosso sossego, etc, etc. Mas, quando a gente vive em paz com Deus, a gente tem essa segurança, a gente tem essa convicção, a gente é forte para enfrentar as tribulações, as lutas, os desafios. E é muito bacana, estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Na esperança. A gente não vê a esperança, a gente sabe, a gente crê na esperança da glória de Deus. E não somente isto, não é só isto não. Já é suficiente, mas não é somente isso não. Ele diz assim,
mas também nos gloriamos nas tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, nós não nos gloriamos apenas naquele futuro eterno da glória de Deus, de estar diante da face do Altíssimo, do Criador, do nosso eterno Pai. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Amanhã vamos falar mais a esse respeito. Você deve pegar a sua Bíblia e ler esses primeiros 5 versículos do capítulo 5. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o 5. Leia com sossego. Não leia correndo, não. Não tente ler como se estivesse lendo um livro de romance ou de aventura e você quer saber logo o final. Não faça isso, não. A palavra de Deus, você tem que comê-la, saboreá-la, cada uma. Até mesmo as vírgulas você tem que dar uma pausa. Porque é muito gloriosa. É um alimento sólido para a sua alma. E tenho certeza que a sua alma ficará em paz quando lê esse texto. Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Leia esses 5 versículos, porque é sobre isso que nós vamos continuar falando amanhã. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.